Libra, bem-vindo à tua leitura. É uma leitura atemporal para Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Atemporal, portanto válida, para quando chegares aqui nesse vídeo, certo? Vamos ver o que é que Libra precisa saber quando vir parar nesta leitura, então. Libra, lá. O As de Copas, o Dois de Paus, o Oito de Paus, a Imperatriz, a Rainha de Paus. Claramente aqui começaram recentemente uma nova jornada, uma nova caminhada. E quando a gente fala de nova jornada, de nova caminhada, pode ser um emprego novo, começaram a estudar alguma coisa nova. O 5 de espadas, o 10 de espadas, o 6 de paus, o 3 de copas, o sol, bastante positivo, o 9 de paus, o 4 de espadas, o pajem de ouros, o as de espadas, o que mais? Os namorados, o 7 de paus e o mago. Bastante positivo aqui, o enforcado no fundo do maço. O progresso que vem sendo feito aqui, nesse novo caminho. Como eu estava falando, desde que tu começou nessa nova caminhada, nessa nova empreitada, vamos dizer assim, nessa escolha, desde o momento que tu escolheu esse novo caminho, tu entendeu que ele era um caminho que ia te trazer muito entendimento. Quando a gente fala de muito entendimento, a elevação espiritual, o trabalhar com a reforma íntima, vamos dizer assim, não necessariamente significa que tu vai estar 100% feliz, que tu vai estar... que é deixar tudo aquilo que tu sabe, que tu entende por normal na vida, coisas do cotidiano, as coisas que a gente precisa resolver todos os dias, as oscilações de sentimento, de pensamento. A gente tem tendência a pensar muito nas coisas negativas e isso ainda é normal do nosso momento evolutivo, a gente se ligar mais a pensar e a ver coisas negativas, mas e isso não significa que a partir do momento que tu escolheu essa nova jornada, que tu escolheu
essa caminhada de evolução espiritual e de te ligar mais à espiritualidade, querer saber, querer estudar. E eu vejo aqui que, para muitos, a gente está falando de um caminho, de uma jornada aqui, trabalhando com a espiritualidade. E aí, seja de que forma for, cada um vai saber qual que é o seu trabalho, o que é que está querendo desenvolver, o que começou a estudar nesse momento. Mas a gente está falando de alguém que está trabalhando com a espiritualidade de alguma forma, ou seja, no sentido de divulgar a espiritualidade, de algum trabalho de cura, de terapia, Bom, aí, né, fico dando vários exemplos, mas vocês aqui sabem, a gente fala de uma maneira bem genérica e bem geral, espiritualidade aqui, porque, né, para cada pessoa, vai ser uma coisa diferente. Mas enfim, quando vocês começaram nessa jornada, que vocês tiveram os primeiros contatos com esse novo trabalho, com essa nova jornada aí que vocês decidiram, escolheram para a vida de vocês, vocês já sabiam que não seria uma coisa fácil. Porque na medida que a gente se conecta a isso, que a gente começa a destapar, vamos dizer assim, a descobrir, a tirar todos os véus, os véus do medo, da insegurança, das crenças limitantes, de tudo aquilo que a gente vem carregando na vida da gente, ao longo da vida da gente, a gente vai descobrindo que a gente já é esse ser especial e espiritual. A gente não precisa nada, nada disso, nada relacionado à espiritualidade, à evolução, nada tá fora. Tudo já tá aí dentro e a gente é que vai descortinando e vai descobrindo e vai moldando e vai achando, vai destapando. Só que todas essas camadas, muitas vezes, elas são um pouco doloridas, difíceis de lidar, muitas delas. E aí, talvez numa dessas, numa dessas descobertas aí, num desses contatos que vocês tiveram com alguma coisa que foi bastante difícil, fez com que vocês parassem um pouco a jornada ou pensasse, questionasse se era realmente esse o caminho, se esse era mesmo, se era tudo isso que vocês estavam pensando, ou de alguma forma lá no fundo vocês acreditavam que não. No momento que eu me encontrar com essa. No momento que eu me encontrar com a minha jornada, no momento que eu decidir me entregar para esse trabalho, todas as coisas vão mudar, vai ser tudo muito positivo, vai ser tudo muito bom, vai ser da noite para o dia. Talvez isso tenha feito com que vocês parassem para refletir um pouco. hum, Parassem para refletir um pouco, não. Uh, começasse a racionalizar muito os processos e isso tenha paralisado um pouco aí o andamento do trabalho. Mas saiu esse 8 de paus aqui, que está do lado aqui do 2 de paus, que me fala que mesmo que nesse começo dessa jornada, de alguma forma vocês tenham tido algum impasse aí, que tenha alguma coisa dentro de vocês fez com que vocês questionassem alguma fase desse trabalho, em algum momento, o trabalho que vocês estão fazendo. O 8 de paus, ele me fala também de mensagens que vêm do alto, de inspiração que vem do alto mesmo, e, e que fazem com que a gente não duvide daquilo que a gente está falando. E aí, quando essa inspiração chega, quando essas palavras chegam, isso dá um ânimo, dá um gás, e vocês entendem, sem racionalizar, apenas sentir que esse é um caminho válido, que é um caminho que faz sentido, que é um trabalho, sim, que que precisa ser desenvolvido e por vocês. Porque a gente tem mania de achar que sempre, que nunca é a gente, que nunca é com a gente, que sempre o outro tem mais capacidade, que está fora da gente as respostas. Não.
Não. Mas com essa, com esse entendimento que chega, que é essas mensagens que vêm do alto, essa certeza que vem da criação, da perfeição divina, ela faz com que vocês, inclusive, consigam eliminar o autossabotador, que é o que estava te impedindo. Porque teve esse momento aqui que tu começou a ver muitas dificuldades, a ver que o caminho estava muito longo, estava muito árduo. E aí, tu pode ter pensado, eu sei que quando as coisas começam a ficar muito difíceis assim, é porque não é a jornada da gente. Então, de alguma forma, talvez eu esteja errando, vendo isso de maneira diferente. Mas não, isso nada mais era do que o teu eu sabotador racionalizando aí, tentando racionalizar as coisas que estavam acontecendo. A mente, né, gente? A mente, ela tá sempre sempre querendo dar sentido, ela precisa dar um sentido material a todas as coisas, né? A mente ela precisa encaixar todas as coisas ali, tudo tem que fazer sentido, tem que saber de onde veio, tem que saber para onde vai, mas quando a gente está lidando com espiritualidade, com coisas de um plano mais elevado, não é assim que funciona, nem tudo se encaixa perfeitamente, não que a gente veja ao menos, tudo se encaixa assim perfeitamente, mas não nem tudo é visível, né, com esses olhos da matéria, nem tudo é palpável ainda, nem tudo a gente consegue dar um significado com as coisas que a gente já conhece. Às vezes é muito mais subjetivo, é muito além da visão que a gente limitada que a gente ainda tem hoje, né? Preso a esse corpo aqui material e as coisas que a gente já conhece, muitas vezes a gente fica ali limitado a ver as coisas através, né, dessa matéria grosseira que a gente tem aqui. E aí, realmente, com essa, vocês passam a entender que o que está te impedindo hoje, o que está fazendo com que ainda exista essa sensação de que não estou conseguindo realizar, ainda estou longe daquilo que eu quero, ainda não é esse o meu caminho. Esse autossabotador, eu vejo aqui que ele finalmente vocês conseguem dominar ele, meio que dominar ele, ao menos. Ao menos vocês já conseguem perceber que essas coisas fazem parte, vêm dessa autossabotagem e não necessariamente da verdade absoluta. Não é verdade absoluta, isso vem de crenças e dessa autossabotagem aí, já velha, conhecida, né, de muitos. E essa, 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 essa autoconfiança, essa injeção de ânimo faz com que vocês persistam, entendam a necessidade de persistir, entendam a necessidade de. Entendam que nem sempre a jornada vai ser. Nem essa jornada espiritual ela vai ser certinha, regradinha, assim, no mesmo nível, no mesmo ritmo para todo mundo, mas que cada um vai ter o seu ritmo, que cada um vai ter o seu momento de entender e perceber as coisas como elas têm que andar. Essa sensação que vocês estão tendo de vitória, de já consigo, de já consegui, já conquistei, já dei muitos passos, ela faz parte dessas mensagens que vocês estão recebendo do plano espiritual mesmo. É como se eles estivessem te mandando essa energia, como se eles estivessem o tempo todo te mandando essa energia para que tu conseguisse te equilibrar e ter essa sensação, e ter um pouco da sensação do que está vindo, que é essa sensação de vitória, de realização, de que estou conquistando.
Sim. E para ti fica muito claro que quando que essa autossabotagem é o que te separa da de ser reconhecido no que tu tá fazendo. E o ser reconhecido não necessariamente está trabalhando com espiritualidade, não sei, com alguma. Bom, não sei o que dizer aqui, porque vai ter muitas opções do que pode ser, mas existe um reconhecimento aqui. A partir do momento que tu consegue identificar que é o autossabotador que está te separando e que te dividindo, separando mesmo da, desse sentimento de tô no caminho certo para o sentimento de que não vou conseguir, de nananã, aquela parada aí que tu quis dar porque tu achou que as coisas não estavam andando do jeito que tu queria, porque tu já tá muito cansado e tu achou que essa era uma caminhada igual às outras que tu já fez que não ia te levar muito longe. Tu entende que é a tua mente que tá fazendo isso contigo, que é com base nas crenças que tu já tinha, em coisas que te disseram. Quando tu consegue romper tirar esse véu aí, esse escuro que tá aí, e tu consegue ver o que tem por baixo disso, é que tu consegue esse reconhecimento que tá aqui. E aí, logicamente, com o reconhecimento, a gente tem uma carta de quê? De abundância, de comemoração, junto com o sol. Como é que pode ser melhor que isso? O sol, uma carta de sucesso, de realização, de brilho. Eu vejo essa carta do sol. Eu vou explicar uma sensação. Sabe, eu não sei onde é que tu tá, mas aqui no sul, no inverno principalmente, a gente costuma ter muitos dias nublados. Às vezes chega uma semana que a gente não vê o sol. Muitas vezes com chuva, ou aquela garoa, ou em muitos lugares, aquela cerração, não é muito típico daqui da minha região, a cerração, mas muitas vezes a gente tem também. E aí fica aquilo dias e dias, tu levanta e tu vai deitar sem tu ver o sol. E aí, sabe aquele dia que tu acorda assim e tá aquele baita daquele céu azul e aquele sol brilhando, aquecendo, trazendo vida, te dando ânimo, como se a vida voltasse assim, e a saúde, a exuberância, aquela sensação de aquele quentinho mesmo, e não só o quentinho que o sol te proporciona, mas aquele quentinho que vem de dentro, que vem da alma, que vem do coração, porque o que o sol te proporciona, ele não é simplesmente físico, não é no corpo físico só que a gente sente, mas o calor do sol, a luz do sol, a luz que o nosso astro rei maior nos traz, aquela sensação de aconchego, de felicidade, é isso que eu tô vendo aqui. É essa sensação de muitos dias nublado e daqui a pouco vem aquele sol assim que te aquece, é isso que eu tô vendo aqui. Vocês começam a entender a grandiosidade que é simplesmente acreditar, confiar naquilo que a criação está te entregando. E finalmente vocês entendem e vocês conseguem. É disso que eu tô falando aqui, ó. Vitória. Vocês entendem? É o as de espadas, o as da vitória. Então, é exatamente isso. Vocês entendem que a única coisa que te separa desse sol é os teus pensamentos sabotadores. Nada mais. Os namorados que me fala de livre-arbítrio. A gente pode sim mudar o padrão dos pensamentos da gente. Muito embora muitos possam achar que não. Ah, não, eu não consigo, porque eu tenho medo, porque vai acontecer isso ou não vai acontecer, ou enfim, por causa de medo aí, de não sei.
Mas a gente consegue sim mudar o padrão de pensamento da gente desde uma vez que a gente queira. Uma vez que tu identifica que tu tá pensando em coisas que te limitam, que te impedem, tudo aquilo que te diz que tu não pode, que tu não vai conseguir, que e se tu for vai acontecer uma coisa negativa, ou o que, que vai acontecer se eu não for. Aquele medo assim de que não, se eu fizer errado, vou ser punido, se eu fizer uma coisa que desagrade, eu vou ser punido de alguma forma. Toda vez que tu identifica esses pensamentos, pode ter certeza que esses são os pensamentos que te limitam. Esses são os pensamentos sabotadores, porque para Deus, para a criação, não existem limites, não existem barreiras que vão te impedir de tu atingir esse potencial máximo, esse nível máximo de elevação mental, espiritual, enfim. Aham. Tu pode fazer o que tu quiser. A tua mente, ela manda muito nas tuas ações e ela manda muito naquilo que consegue chegar em ti. Uma vez que tu consiga, com muito pensamento negativo de não vou conseguir, de tô com medo, tu cria uma barreira impedindo que as coisas boas também cheguem. É como se tu pedisse o tempo todo ao universo que te trouxesse mais daquilo ali, daquele medo. O medo, e tu vai puxando aquela coisa a qual tu tá com medo e tu vai atraindo para ti essas coisas às quais aí tu tá sentindo medo. E a gente sim, pode sim sempre escolher o padrão de pensamento da gente. Certo? Libra, é isso que eu vejo para vocês hoje, então. Boa sorte, fiquem todos com Deus.